Olá, alunos. Nós vamos começar agora a falar um pouco mais sobre trabalho, né? O trabalho, ele é, em outras palavras, né, o produto escalar. Então, o trabalho sempre a gente vai representar por essa letra W. Alguns livros trazem como a letra tal, a letra grega, né, que é aquele 2 ponta cabeça. Então, o trabalho, ele é igual ao produto escalar entre os vetores força e deslocamento. E é colocado também um cosseno, que seria o cosseno entre esses dois vetores, né? O vetor força e o deslocamento. Tá? Existem várias formas de falar sobre o trabalho, tá certo? Mas para esse trabalho, essas duas forças elas têm que ser concorrentes. Então elas têm que ter alguma projeção entre elas, um paralelismo entre elas. Tá? E vamos falar aqui um pouco, né, de um caso qualquer. Vamos pegar aqui um bloco qualquer, tá, que está sendo tracionado por uma força de 200 newton. Ele sai do ponto 0 e vai para o ponto 10. Qual é o trabalho realizado? Então veja, pessoal, que esse deslocamento ele forma um vetor, né, que é o vetor de deslocamento. E esse T, ele é um vetor força, né? Então qual é o trabalho que esse vetor, que é a atração, realiza sobre esse bloco ao levar de 0 a 10 metros. Vamos lá. O trabalho é igual à força, que é 200, vezes a distância, que é 10. E qual é o ângulo entre esses dois vetores? É 0 graus, né? Então aqui seria cosseno de 0, que vai ser 1. Então o trabalho vai ser de 2000 J. Beleza? Agora vamos pensar numa outra situação. Vamos supor que nós temos aqui uma certa tração, que é de 100 newtons. Tá? Aqui ele vai de 0 vai até 10. Aqui o ângulo, vamos supor que seja de 37 graus, onde o cosseno de 37 graus é 0,8 e o seno de 37 graus é 0,6. Tá? Bom, da mesma forma, a gente percebe que agora aqui tem um ângulo, né? O ângulo aqui, se a gente prolongasse, né, formaria um ângulo de 37 graus. E daí nós iríamos lá diretamente, trabalho é igual a 100, que é a força que eu estou aplicando, vezes 10, que é a distância, só que agora o cosseno ele vale 0,8. Então o trabalho realizado vai ser de 800 joule. Tá? Lembrando que a unidade de trabalho é o joule, força newton, distância metro. Tá? Enfim, entenda que se eu tivesse uma força formando 90 graus, eu não realizaria trabalho, né? Então se eu pensasse assim, por exemplo, essa caixa ela possui uma força-peso, vamos colocar assim, uma força-peso de 20 newtons. E ela vai sair do ponto 0 e vai para o ponto 3 metros. Né? Então, por quê? O trabalho é igual à força, que é 20, vezes a distância, que é 3, porém, o vetor de distância está aqui, né? Qual que é o ângulo que forma entre eles? 90 graus. E o cosseno de 90 graus é 0. Então,
o trabalho realizado pela força peso, nesse caso, vai ser zero, a não ser outras forças, né? Se tem, por exemplo, para trazer daqui para cá, teria que ter uma cordinha, né? Teria que ter uma força de propulsão, né? Mas enfim, mas a força peso, o trabalho da força peso aqui, ela foi zero, tá? Se fosse a força normal, também seria zero, porque eu estou indo nessa direção, né? E também formaria 90 graus. Bom, isso aqui é uma forma mais simples que a gente utiliza para representar o trabalho, tá? É importante falar que é um produto escalar entre dois vetores, tá? Mas pode ser que a gente encontre algumas situações que é importante a gente também definir, tá? Vamos supor, vou apagar aqui, vamos supor que eu tenha agora o seguinte caso. Nós temos aqui, o bloco vai sair do 0 metro e vai para o 4 metros. Eu tenho uma força que é uma força de tração, vou colocar 100 newtons aqui, com ângulo de 37 graus. E nós vamos fazer agora o cálculo de forma vetorial, tá? Respeitando os vetores. É um pouquinho mais chato, mas é importante também vocês saberem. Bom, primeiro, vamos decompor esse vetor, né? Como que eu faço esse processo? Sem utilizar o tal do cosseno que está lá, né? Que a gente já estava utilizando. Bom, a primeira coisa é identificar que aqui nós temos um sistema cartesiano, né? Então aqui nós temos a direção x e aqui nós temos a direção y. O vetor direção, ele é esse aqui, ó. Vou até deixar ele mais evidente para vocês perceberem. Por exemplo, o vetor direção, o vetor força é esse aqui. Bom, nós temos aí uma força que está inclinada. E se essa força está inclinada, nós temos que decompor, né? Então, nós temos então Fx, que é F cosseno de θ, e nós temos Fy, que é F seno de θ. Tá? Então, o Fx vai ser 100, ou Tx, né, depende da forma que vocês quiserem colocar, vezes o cosseno de 37 graus, que é 0,8. Então, essa força, ela vai ser de 80 newtons. E o Fy vai ser 100 vezes 0,6, uma força dá 60 newtons. Tá? Mas como que eu vou descobrir o valor aqui sem usar aquela equação, né? Então assim, toda vez que eu tenho um produto escalar entre dois vetores, que é importante falar que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aos pares. Então eu tenho que pegar o Fx vezes a distância x mais o Fy vezes a distância y. Se tivesse z, Fz vezes a distância z. Então, qual é o trabalho realizado? Então, aqui de cara, naquele outro esquema que a gente tinha feito, a força ela é 100, a distância é 4, e o cosseno entre esse vetor e a distância vai ser de 0,8. Né? Então, aqui vai dar 0,8 vezes 4, vai dar 3,2, vai dar 320 joules. Tá? Mas vamos fazer agora na operação vetorial. Como que fica? Fx, eu tenho o valor do Fx? Tenho. Vale 80. A distância em x vale quanto? 4. Qual que é a força em y? 60. Ele andou alguma coisa aqui em y? Não, ele andou 0. Então aqui vai sumir. Então o trabalho realizado é de 320 joules. Igual nós tínhamos feito aqui em cima. Professor, mas por que você está fazendo toda essa novela, né, de explicar desse jeito? Por quê? Porque eu quero provar para vocês o seguinte.
essa situação. Vamos supor que você tem uma mesa, tá? Uma mesa aí na casa de vocês. Essa mesa está num plano cartesiano, vamos colocar assim. Aqui está x, aqui está y. As dimensões dessa mesa ela está aqui no zero, aqui tem 1 metro de altura e aqui tem um comprimento de 2 metros. E eu tenho um objeto que está exatamente aqui, tá? Vou exagerar no tamanho do objeto. Eu quero provar para vocês que o trabalho para ir daqui do ponto 0 para o ponto A é o mesmo trabalho que é para vir aqui no ponto B. Quando eu falo trabalho, eu falo da força peso, tá? Então, é uma força resistente, não é espontâneo levantar um peso, né? Então, veja bem, vamos supor que o peso, vamos ter que colocar o vetor aqui, ele é para baixo, né? Vamos colocar que o peso seja de, vou colocar o valor aqui, 300 newton, tá? Então, eu tenho que provar para vocês que o trabalho para vir daqui para cá é o mesmo trabalho para vir daqui para cá. Então, como isso, né? Vocês vão pensar assim, nossa, professor, mas aqui parece que é mais perto, aqui é mais longe, como é o mesmo trabalho? Então, assim, por isso que é importante ter essa visualização. A força-peso, como ela está direcionada no eixo Y, né? Uma força está no eixo Y, ela só vai fazer um trabalho espontâneo quando está caindo, ou um trabalho resistente quando estiver subindo, tá? E o que vai importar é apenas essa situação, né? Então, por isso que se eu tivesse aqui do 0 e fosse para o 2, o trabalho realizado vai ser 0. Ou de A e fosse para B, o trabalho realizado seria 0, porque o vetor distância, ele possui uma certa perpendicularidade ou não com essa força, né? E isso que é o que define. Então, vamos lá. O trabalho realizado, vamos pegar aqui, vai ser Fx vezes dx, né? Mais Fy vezes dy. Vamos pegar aqui do 0 ao A, né? Então, do 0 ao A, então o Fx vale 0. Tem alguma força na componente x? Não, é 0. Qual que é a distância que vai percorrer daqui até aqui em x? Né? Em x também não percorreu nada, né? Então, vamos até fazer aqui o desenho do vetor distância, né? Então, beleza. E no y, eu tenho menos 300, porque ele está para baixo. E a distância percorrida no eixo y vai ser de 1. Então, o trabalho do ponto 0 ao A vai ser de menos 300 joules, ou seja, é um trabalho resistente, não é um trabalho motor. Não é espontâneo esse trabalho que está ocorrendo. Tá? Vamos fazer agora para esse outro ponto. Tá? Embora fosse necessário, né, trazer daqui da esquerda para a direita, ter alguma força que acontecesse aqui, mas nós estamos falando unicamente da força-peso, tá? O trabalho realizado pela força-peso. Então, o trabalho de O para B vai ser Fx por dx mais Fy dy. Então, vamos lá? Tem alguma força em x? É 0. O dx vale 2, né? Então, você vem daqui para cá, mesmo vindo nesse ponto B, quanto que ele percorreu daqui para cá em x? Percorreu 2, embora aqui vai zerar. O Fy é menos 300. Qual que é a distância que foi percorrida em y? Então, ele só saiu daqui e foi para cá, né? Então, vale 1. Então, o trabalho de 0 até B vai ser o próprio menos 300 joules. Ou seja, para qualquer linha aqui,
Ou você pode pegar um objeto e fazer ele vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Se ele parar nessa mesma linha, ele vai ter esses mesmos valores, tá? Então nós falamos que aqui nós temos uma superfície equipotencial, tá? E isso aqui vai ser muito importante, principalmente na eletricidade. Vocês vão falar muito sobre a superfície equipotencial, tá? E isso ocorre também com a gravidade, é bastante comum a gente falar desse termo, tá certo? Por exemplo, né? Vocês vão falar assim, ó, vamos supor que um pedreiro deve preencher uma laje, né? E ele vai subir a escada por aqui, ou vai ter que subir com a lata cheia de massa para uma escada vertical, ou ele vai com uma escada assim. E vocês vão falar assim, ah, professor, o trabalho realizado por aqui pode ser menor, a força, né? Mas olha, ele vai ter que andar mais. Então a força ela é menor, mas a distância percorrida é maior. E aqui, a força é maior, mas a distância percorrida é menor. Então, por isso, o trabalho para fazer daqui para cá é o mesmo daqui para cá. Tá certo? Lembrando um pouco da propriedade, né, como é o produto entre dois vetoriais, né, o produto escalar de dois vetoriais, eu faço sempre aos pares, fx, dx, fy, dy, sempre aos parzinhos, tá? É importante falar disso, tá bom? Essa daqui é uma das formas de calcular o trabalho, né? Embora, é claro, né, pessoal, se vocês quisessem, vocês poderiam fazer o seguinte, vou até apagar aqui, apagar o desenho ali, eu vou... É claro que eu estou colocando em função das coordenadas para facilitar, mas, por exemplo, se você sabe que o vetor distância é esse aqui, é só ir direto, né? Trabalho é a força, que é 300, vezes a distância, que é 1, e qual que é o ângulo entre eles, né? Vai dar 180, então cosseno de 180 é menos 1, então o trabalho vai ser menos 300, fica mais fácil. Ou então, você vai ter que pegar, por exemplo, falar, não, mas eu quero saber o vetor de deslocamento, o vetor de deslocamento é esse agora, né? Esse aqui. Bom, daí se você sabe o valor aqui, né, desse ângulo, vai ser 90 mais esse tanto, e você vai perceber que utilizando o valor do cosseno e sabendo o valor daí desse vetor de deslocamento, daí é importante fazer aqui o teorema de Pitágoras, né, descobrir quanto seria essa distância, e vocês vão ver que vai dar 300 mesma coisa, tá? Bom, vamos provar, né? Acho que tudo é bom provar, né? Vamos lá. Aqui, quanto seria o valor? 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar a raiz de 3. Então, aqui, pessoal, essa distância é a raiz de 3. Então, a força, ela é 300, né? Como está em forma de vetor, eu não posso falar se é menos 300 mais 300. É 300. A distância é raiz de 3. Se eu fizer todo o cálculo aqui, eu vou descobrir que é raiz de 3 sobre 3 esse ângulo, né? O cosseno. É menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Então daí eu vou chegar que o trabalho vai ser menos 300. Já também dá para fazer dessa forma, tá? Mas é importante lembrar da propriedade lá que vocês aprenderam de vetores, tá bom? Isso aí é importantíssimo. E daí nós vamos para o próximo vídeo, que nós vamos falar do trabalho na sua forma integral, tá? E é bastante importante vocês analisarem o trabalho sob diversas perspectivas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abraço.